Olá, pessoal do Colégio Novo Milênio do sétimo ano. Gente, nós vamos dar continuidade aí às regiões, né, do IBGE. Na última aula, no último vídeo, nós já vimos sobre a região Nordeste e também sobre a região Sudeste, tá? Nesse vídeo, a gente vai estar vendo sobre a região Sul, a região Norte e também a região Centro-Oeste, ok? Então, ó, página 393, unidade 4 do caderno 2 de vocês, tá? O módulo 2. Na unidade 4, página 393, lá no finalzinho, a gente tem começando a falar aí sobre a região sul, certo? Vamos fazer a leitura para que vocês possam ir acompanhando e também entendendo a explicação. Temos aí, ó, a região sul apresenta uma área de 576.774 quilômetros quadrados, o que representa 6,8% do território nacional, né? Como vocês estão vendo, é uma região bem pequena em relação às outras que a gente já viu, certo? É constituída pelos estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, como vocês conseguem observar aí nesse mapa. A região sul, gente, ela vai fazer fronteira aí com o Oceano Atlântico, também vai fazer fronteira aí com países da América do Sul, como Uruguai, Argentina e Paraguai, e também vai fazer fronteira aí com a região Centro-Oeste e a região Sudeste, certo? Aí aqui diz assim, ó, localiza-se quase que totalmente no sul do Trópico de Capricórnio, quase totalmente por quê? Porque tem uma partezinha ali, ó, do Paraná, que vai ficar acima do Trópico de Capricórnio, tá? Aí aqui. Ou seja, apresenta grande parte de seu território na zona temperada. Faz fronteira ao norte com a região sudeste, a noroeste com o Mato Grosso do Sul, a oeste com a Argentina e o Paraguai, a leste com o Oceano Atlântico e ao sul com o Uruguai. Página 394, ó, temos um mapa aí sobre população. Como vocês conseguem ver, a gente tem áreas aí bem escuras, que são áreas que a gente tem mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado, né? E tem áreas aí que apresentam de 1 até 10 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Sua população absoluta é de 29.644.948 habitantes, que no caso aí são dados do IBGE de 2017, viu? Com densidade demográfica de 51,4 habitantes por quilômetro quadrado. Como eu expliquei para vocês na última aula, a densidade demográfica é a quantidade de habitantes por quilômetro. Se a gente pegasse todos os habitantes e dividisse na área, né, em partes iguais, certo? Esse contingente populacional também está distribuído de forma irregular pelo território da região sul, que é as maiores concentrações nas metrópoles da região litorânea. Observe no mapa ao lado a distribuição populacional da região. Em geral, o sul segue a mesma distribuição populacional das outras regiões. À medida que se avança para o interior dos estados, a concentração de pessoas por quilômetro quadrado diminui. Então, ó, como vocês conseguem ver, a gente tem aí nos 3 estados, né, uma concentração populacional, digamos que um pouco mais distribuída que nas outras regiões, mas ainda assim tem uma grande concentração aí na parte litorânea, tá? Então, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, aí com 29 milhões de habitantes. Continuando, ó, a região apresenta uma taxa de urbanização de 84,93% e abriga duas importantes metrópoles nacionais, as capitais do estado de Porto Alegre, as capitais de estado, Porto Alegre e Curitiba. Porto Alegre, que no caso é a capital do Rio Grande do Sul, e Curitiba, que é a capital aí do Paraná, né? Além de Florianópolis, que é a capital de Santa Catarina, com grande importância regional. Aí aqui, ó, como sabemos, né, a região sul, ela vai ser composta aí por esses 3 estados. Esses 3 estados, gente, eles são considerados desenvolvidos economicamente. E a gente vai ter aí algumas atividades econômicas muito importantes para o nosso país, como, por exemplo, a presença aí da agropecuária, tá? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. A região sul é uma das regiões que mais recebeu imigrantes, gente. Por isso que ela é uma região, assim, digamos que um pouco diferenciada das outras regiões do país.
Lá a gente tem muitos imigrantes europeus, né? Por isso que a gente teve uma influência étnica muito presente, né? Principalmente aí de italianos, de poloneses, de alemães. A gente tem colônias alemãs inteiras aí no Rio Grande do Sul, por exemplo. Ucranianos, né? Então, esses imigrantes aí, eles foram fundamentais para a cultura aí que a gente tem hoje em dia no na região sul, tá? A gente também teve aí imigrantes, além desses imigrantes europeus que eu falei agora há pouco, a gente também teve imigrantes asiáticos, né, como os japoneses, e a gente também teve alguns povos árabes, tá? Que se fixaram aí na região sul a partir aí do século XIX, quando a gente teve a entrada de vários imigrantes, principalmente por causa da questão do café, viu? Teve muitos imigrantes que foram aí para a região sudeste, né, São Paulo e Rio de Janeiro, e teve muitos imigrantes que continuaram aí na região sul. Vamos lá, vamos continuar a leitura. Diz assim: os estados da região sul apresentam bons indicadores de desenvolvimento humano, que no caso é o IDH, tá, gente? Que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede a qualidade de vida aí dos países. Aí a gente tem o IDH, né, para medir a qualidade de vida aí também dos municípios. Então, os municípios aí da região sul, que estão presentes aí nesses 3 estados, eles apresentam um bom índice de desenvolvimento humano, tá? Aí aqui, ó, tendo destaque nacional pela qualidade de vida de seus habitantes. Em relação à economia agrária, ela é marcada pelas fortes presenças pecuária e agrícola. Vale ressaltar que a atividade agrícola na região distribui-se em dois amplos e diversificados setores: a policultura, que no caso é quando você planta diversas espécies, né? Geralmente aí nos minifúndios, nas pequenas propriedades, geralmente para abastecer o próprio local, né? No caso, a população que mora realmente nessa região. E continuando aqui, ó. E a monocultura comercial, que é praticada geralmente nos grandes latifúndios, né? Quando você planta bastante de uma espécie para exportação, né? Para abastecer aí a questão do agronegócio, certo? Então, a pecuária e a agricultura, gente, elas são bem tradicionais aí nessa região. Nessa região, por exemplo, a gente tem uma grande produção aí de soja, uma grande produção de arroz, né? Além da gente exportar também a questão aí dos suínos, bovinos e das aves, né? Aí na pecuária. Uma coisa que favorece muito a pecuária aí da região sul é a questão do clima, né? E também aí a questão da vegetação. Como a gente tem vários locais aí que tem pradaria, né? Que é uma vegetação mais rasteira. Isso favorece muito, gente, a pecuária, tá bom? Então, grande parte da vegetação, né, ela já foi retirada. Grande parte da vegetação da região sul, como, por exemplo, a Mata Atlântica, que eu falei para vocês na última aula, e também a Mata de Araucária, certo? Mas a gente ainda continua com a vegetação das pradarias, que é a vegetação que a gente também chama de campos. Essa vegetação aí, ela ainda permanece, né, como uma cobertura vegetal e que favorece aí a questão da agricultura e a questão da criação de gado, ok? Vamos continuar. Aqui diz assim, ó. A primeira é desenvolvida em pequenas propriedades familiares, como eu falei para vocês, né, os minifúndios, a monocultura é praticada nos minifúndios, e foi introduzida por imigrantes europeus, principalmente alemães, que cultivam batata, maçã, laranja, milho, feijão, fumo e mandioca. A monocultura, por sua vez, é desenvolvida em grandes propriedades, comuns nas áreas de campos do Rio Grande do Sul, que no caso são os latifúndios, tá? Onde se cultivam soja, trigo e arroz, e na região norte do Paraná, onde se cultivam algodão, cana-de-açúcar, soja, laranja, trigo e café. Aí a pecuária também é bastante desenvolvida na região sul e destaca-se pela produção do leite, que é beneficiada por indústrias de laticínios. Nos campos do sul, que é o local onde a gente chama de campanha gaúcha, a pastagem natural serve para a criação de gado bovino e ovino.
Então, ó, aí no Rio Grande do Sul, gente, como a gente tem uma pecuária muito forte, né? A gente também vai ter essa produção aí de laticínios, né? Que são os derivados aí do leite, tá certo? Então, além da produção aí de queijo, a produção de outros laticínios, a gente também vai ter uma parte agrícola, né? Voltada aí para a produção de uvas. Então, além da pecuária, a agricultura que se destaca aí no Rio Grande do Sul é a produção de uvas. Então, a gente tem uma produção de vinhos muito grande aí no Rio Grande do Sul. Principalmente numa cidade de vinhos aqui do Brasil, certo? Então, quem já foi no Rio Grande do Sul, né, sabe que a gente tem várias vinícolas lá, né? Vários locais de produção de vinho realmente. E o vinho aqui do Brasil, gente, um dos vinhos mais famosos aqui do Brasil é o vinho realmente lá do Rio Grande do Sul. Certo? De matéria-prima para frigoríficos da região. Três dos maiores frigoríficos do país surgiram no estado de Santa Catarina. Então, ó, em Santa Catarina, a gente vai ter aí, no caso, uma produção industrial muito grande, tá? E muito diversificada. Como, por exemplo, a gente tem lá em Santa Catarina, a gente tem atividade industrial, um polo metalúrgico muito forte lá em Joinville, né? A cidade de Blumenau também é um município que tem uma grande produção industrial, principalmente aí na produção de tecidos. A cidade de Lages também vai ter uma produção muito grande de equipamentos agrícolas. A cidade aí de Chapecó, né? A gente também vai ter uma grande produção industrial aí de alimentos. A cidade de Criciúma vai ter uma grande produção aí de carvão mineral, né? E também de material cerâmico usado na construção civil. Então, os três estados, eles têm um desenvolvimento industrial muito grande, certo? O Paraná, por exemplo, ele se destaca muito na produção de automobilística, na produção de eletrônicos, na produção de bens de consumo, como a questão dos eletrodomésticos, né? Geladeira, fogão, todos os eletrodomésticos. Então, a gente tem uma produção muito presente, né? Nesses três estados, tá certo? Então, depois da região sudeste, uma das regiões que investe muito na questão industrial é a região sul. Vamos lá. Continuando, diz assim, ó, quanto ao extrativismo vegetal, destaca-se a exploração da mata das araucárias, da qual se aproveitam o pinheiro do Paraná, a emboia e a erva mate. Com relação ao extrativismo animal, o destaque está na pesca realizada ao longo do litoral, sendo as principais espécies a sardinha, a merluza, a tainha e o camarão. Então, ó, como vocês viram aí, no extrativismo vegetal, a gente vai ter aí a erva mate, que é muito conhecida lá no Rio Grande do Sul, né? Porque as pessoas do Rio Grande do Sul, eles gostam muito de tomar o chimarrão, né? Então, o chimarrão ele utiliza aí, no caso, a erva mate, tá bom? Quem já foi no Rio Grande do Sul e quem tem algum parente, né, que é do Rio Grande do Sul, sabe que é muito comum todo mundo gostar muito de chimarrão, certo? Aí aqui, ó, continuando, quanto ao extrativismo mineral, ressaltam-se o carvão mineral na região de Criciúma, a argila e o petróleo, explorado em plataformas continentais. Então, o extrativismo mineral também ele é muito presente. Aí aqui, na industrialização, a região sul é a segunda do Brasil em número de trabalhadores e em valor e volume na produção industrial. Um fator muito importante para essa situação são os meios de transporte, rodoviário e ferroviário, e grande potencial hidrelétrico e o mercado consumidor. No sul, predominam complexos industriais com atividades diversificadas, como nas regiões metropolitanas de Curitiba e Porto Alegre. Na região de Curitiba está o segundo maior polo automobilístico da América Latina, composto de empresas como Audi, Volkswagen e Renault,
com mão de obra especializada. Na região metropolitana de Porto Alegre, encontramos as indústrias automotiva, petroquímica, de tecnologia, de informação e calçadista. Como eu estava falando agora há pouco para vocês, a gente tem um grande desenvolvimento industrial aí no Rio Grande do Sul. A gente tem a presença aí de vários parques industriais, né? E o Sul, ele realmente se posicionou aí como a segunda região mais industrializada do país atualmente, né? Só fica atrás aí da região Sudeste. Mas devido a essa proximidade aí com a região Sudeste, né? A gente vai ter aí, no caso, uma industrialização muito forte, né? Com a questão aí das exportações, certo? Como vocês sabem, a região Sudeste e Sul faz parte de uma região geoeconômica que a gente chama de Centro-Sul, ok? Então, aí na região Sul, a gente vai ter a presença aí do setor têxtil, né? Com a fabricação aí de tecidos, o setor metalúrgico, o setor alimentício, o setor calçadista e o setor de bebidas aí com a produção de vinhos, como eu falei agora há pouco para vocês. Vamos continuar. No sul, predominam complexos industriais com atividades diversificadas, como nas regiões metropolitanas de Curitiba e Porto Alegre. Na região de Curitiba está o segundo maior polo automobilístico da América Latina, que foi o que a gente viu agora há pouco. Esse polo tecnológico que a gente vai ter aí presente na região sudeste, que foi quando eu falei para vocês, que são polos de pesquisa, né? Com presença aí de universidades e tudo mais, a gente tem uma grande extensão de polos tecnológicos também aí na região sul, tá certo? Então, por isso que a gente tem aí tecnologia de informação, né? Além da presença aí dessas indústrias tradicionais. Aí aqui, existem outras importantes áreas industriais nas demais regiões, especialmente no norte do Paraná, onde estão localizadas cidades como Londrina, Maringá, Apucarana e Paranavaí, próximas a importantes fontes de energias e redes de transporte desenvolvidas, com boa localização geográfica, ligando os maiores polos econômicos do país ao interior da região sul. Na imagem aí embaixo, gente, vocês estão vendo a usina hidrelétrica de Itaipu, né? Que é uma usina binacional, né? Ela faz parte aqui do nosso país, a maior produção aí da usina de Itaipu está realmente presente aqui no nosso país, né? No caso, o Brasil, tá? Aí aqui, ó. Sua construção levou 7 anos para ser finalizada, começou em 1975 e terminou em 1982, e foi inaugurada em 1984. Aí aqui no finalzinho do texto diz assim: a região apresenta ainda importantes portos, como o de Paranaguá, que exporta principalmente café e soja, além dos portos de Imbituba e Laguna, em Santa Catarina, exportadores de carvão mineral, e os de Rio Grande e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com grande movimento de mercadorias diversificadas. A produção de energia e mineração são significativas na região sul, com destaque para a usina hidrelétrica de Itaipu, no Rio Paraná. Aí aqui, ó, na página 386, a usina hidrelétrica de Itaipu é binacional, pertence ao Brasil e ao Paraguai, os quais dividem também a sua administração. Quanto à mineração, a região é rica em carvão mineral e xisto betuminoso. Esse carvão é utilizado para se obter energia elétrica em usinas termoelétricas, como acontece no Rio Grande do Sul. Tal matéria-prima é exportada para siderúrgicas de outras regiões, como é o caso do carvão de Santa Catarina. Aí agora a gente vai começar a falar um pouquinho, gente, sobre a região centro-oeste, tá? A região centro-oeste, como eu já falei para vocês, é uma das regiões que mais se destaca aí na questão agropecuária, pela presença aí de grandes latifúndios, tá? Então, a região centro-oeste, como vocês já sabem, né, e tem aí no mapa também, ela tem 3 estados, né, que é Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E também tem a presença aí do Distrito Federal, que fica no estado de Goiás, né, que é onde a gente tem a nossa capital, a capital do nosso país, que é Brasília, certo? Então, vamos falar um pouquinho aí sobre os aspectos da região centro-oeste
na página 396. Vamos lá. Começa dizendo o seguinte, ó. A região Centro-Oeste apresenta uma área de 1.606.403 quilômetros quadrados, o que representa 18,87% do território nacional. Compreende os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, além do Distrito Federal. Localiza-se entre o Equador, a linha do Equador, né, e o Trópico de Capricórnio, ou seja, apresenta grande parte de seu território na zona térmica intertropical, que no caso é a parte que recebe mais irradiação solar, né? Faz fronteira ao norte com a região norte, a leste com a sudeste, ao sul com a região sul e o Paraguai e a oeste com a Bolívia. Sua população absoluta é de 15.875.907 habitantes, dados do IBGE de 2017, tá? Com uma densidade demográfica de 9,88 habitantes por quilômetro quadrado, a distribuição do contingente populacional é irregular, apresentando as maiores concentrações nas capitais Cuiabá, Campo Grande, Goiânia e Brasília. Analise o mapa da densidade demográfica da região no Centro-Oeste, é mais perceptível a concentração populacional em áreas específicas, porque, como vocês sabem, a gente não tem área litorânea, né? Aí no Centro-Oeste, então, como a gente não tem proximidade com o litoral, então, as áreas mais povoadas, aí as áreas mais, aliás, populosas, são aí próximo ao Distrito Federal, né? E também nas capitais dos estados, certo? Aí aqui continua dizendo o seguinte, ó. No Centro-Oeste é mais perceptível a concentração populacional em áreas específicas. Repare que em grande parte dos estados o número de habitantes por quilômetro quadrado é baixo. Então, ó, nessas áreas amarelas aí, que no caso onde a gente tem uma baixa densidade demográfica, é principalmente devido à região do Pantanal, tá, gente? O Pantanal aí que no caso está sendo muito afetado pela ação humana, mas que ainda é uma área de difícil acesso, certo? O Pantanal ele está sendo protegido, porque no caso o garimpo, a caça, a pesca, o turismo, a agropecuária, né, estava agindo aí de maneira muito intensa, né, o homem estava degradando aí essa área do Pantanal. Então, hoje em dia, tem várias áreas aí do Pantanal que estão sendo realmente protegidas para evitar aí várias consequências, né, como questão de desmatamento, queimadas, a poluição das águas, né, a ação aí dos agrotóxicos, o mercúrio que é utilizado nos garimpos, né, a compactação do solo, a extinção de espécies animais e vegetais. Então, a gente, assim como tem que proteger a floresta amazônica e outras vegetações aqui do nosso país, o Pantanal é um dos biomas aí mais importantes, tá certo? Devido aí à sua biodiversidade. Vamos lá, vamos continuar. Aqui diz assim, embaixo aqui dos mapas, ó. A região apresenta alta taxa de urbanização, com cerca de 88,7% da população vivendo em áreas urbanas. Isso faz do Centro-Oeste a segunda região mais urbanizada do país, atrás apenas do Sudeste. Tal fato decorre do intenso êxodo rural e da migração de habitantes de outros estados para a região. Não muito diferente de outras regiões, o Centro-Oeste passa por problemas como falta de escolas, moradias, hospitais e meios de transporte. Que, como vocês sabem, né, a região Centro-Oeste e a região Norte, elas foram as que foram civilizadas, digamos assim, por último, né? Primeiro a gente teve aí a colonização presente no Nordeste, depois a gente teve o povoamento aí do Sudeste e do Sul, e o Centro-Oeste e o Norte ficou aí para ser habitado por último aí. No caso, a urbanização chegou depois, né? Vamos continuar aqui, ó. Página 397. Diz assim: a economia do Centro-Oeste está intimamente ligada ao setor primário, pois historicamente a região sempre teve destaque na área da pecuária. Nos dias atuais, tal atividade ainda tem bastante relevância para a sua economia e responde por grande parte da renda proveniente do setor agropecuário. A pecuária desenvolvida no Centro-Oeste consiste principalmente na criação de bovinos.
Quanto à agricultura, a região centro-oeste destaca-se em determinadas culturas, como as de arroz, soja, milho, algodão e cana-de-açúcar. Como vocês sabem, essa agricultura ela é muito voltada para a questão do agronegócio, para a questão da exportação, tá? Então, é utilizada aí muita na questão aí dos latifúndios, tá? As grandes propriedades de terra aí no centro-oeste, ok? Vamos continuar. Aqui, ó, temos aí. Vale ressaltar que a região detém participação significativa no cenário nacional de produção agropecuária. Isso ocorre em razão de investimentos em tecnologias e recursos aplicados na compra de maquinários, insumos agrícolas e na utilização de mão de obra especializada no desenvolvimento das atividades. Ou seja, a região vem aprimorando uma rápida modernização do campo, com forte participação de agroindústrias, as quais fornecem alimentos para o país e o exterior. Aqui do lado, gente, tem o conceito aí de agroindústria, tá? Que é um conjunto de atividades relacionadas à transformação de de matérias-primas agropecuárias. E aqui nós temos uma imagem aí do rebanho bovino na região centro-oeste e também da plantação de soja, né, no Mato Grosso, que como vocês sabem, com essa mecanização a gente aumenta aí a produtividade e aumenta também aí a participação da agricultura no PIB do país. Aí aqui diz assim: as atividades industriais na região são pouco expressivas, representando apenas cerca de 3% do volume nacional de produção nesse setor. A área mais industrializada do Centro-Oeste estende-se de Goiânia a Brasília, englobando as cidades de Anápolis. Tem como destaque as indústrias alimentícia, automobilística, têxtil, de produtos minerais e de bebidas. Outros centros fabris importantes são Campo Grande, com a indústria alimentícia, Cuiabá, com a indústria alimentícia e de borracha, e Corumbá, favorecida pela proximidade do maciço do Urucum, de onde obtém matérias-primas minerais. Então, gente, ó, somente 3%, né, de toda a industrialização do país, somente 3% está aí na região centro-oeste, tá certo? Então, comparando aí com as outras regiões brasileiras, o centro-oeste lá apresenta uma concentração industrial muito menor, né, muito pequena. A grande parte dessas indústrias está vinculada aí à questão das agropecuárias, por isso que a gente tem muitas agroindústrias, né, que no caso são indústrias que pegam produtos da agricultura e da pecuária e transformam aí, principalmente nas indústrias aí do ramo alimentício, certo? A gente também vai ter algumas indústrias aí que vai produzir equipamento para agropecuária, né, como a produção aí de colheitadeiras, né, de tratores e de tudo mais, tá? Então, a gente vai ter aí, no caso, a presença também do incentivo fiscal, ou seja, o governo, ele incentiva a instalação mesmo de indústrias, né, de outros locais aí no Centro-Oeste, para realmente tentar desenvolver essa região, certo? A gente também tem a questão do turismo, gente. O ecoturismo e o turismo ecológico, ele é muito usado aí na região Centro-Oeste, certo? Vamos falar agora, gente, sobre a região Norte. Região Norte está aí na página 398 da unidade 2 de vocês, tá bom? Aliás, do módulo 2 da unidade 4. Região Norte, ó, vamos começar falando, né, a respeito aí da vegetação. Como vocês sabem, gente, a vegetação principal aí da região Norte é a floresta amazônica, né? Isso aí é um fato que, inclusive, confunde muitas pessoas. Quando fala em região Norte, a maioria das pessoas pensam somente na floresta amazônica. Então, a Amazônia e região Norte são termos muito confundidos, né? Só que, no caso, a região Norte e a Amazônia têm abrangência diferente. A região Norte, ela tem aí 7 estados, né? Já a Amazônia,
ultrapassa aí o limite desses estados. A Amazônia ela está presente também em outros países aí da América do Sul e também está presente aí em uma parte do Centro-Oeste, tá certo? Então a Amazônia ela ainda é maior, né, do que a região norte, tá bom? Então a Amazônia ela vai pegar além dos 7 estados, né? A gente ainda pega uma parte aí do Maranhão, que fica na região Nordeste, pega uma parte aí do Mato Grosso, que fica na região Centro-Oeste, e pega também alguns países aí da América do Sul, ok? Então, não vamos confundir aí as duas coisas, tá? A Amazônia com a região Norte. Região Norte, ó, vocês conseguem observar aí no mapa que a gente tem 7 estados, que é o estado de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. Vamos começar a fazer a leitura. A região norte tem uma área de 3.853.676 km², o que representa 45,26% do território nacional, sendo a maior região do país. Compreende os estados de Roraima, Amapá, Amazonas, Pará, Acre, Rondônia e Tocantins. Localiza-se na porção setentrional e é cortada pelo Equador. No caso, cortada pela linha do Equador, como vocês conseguem ver no mapa. Corta aí o estado do Amazonas, de Roraima, do Pará e do Amapá, né? E no caso, na porção setentrional, significa porção norte do país, tá bom? Setentrional é a mesma coisa que norte. Aí isso significa que a totalidade de suas terras está na zona térmica intertropical, com áreas distribuídas nos hemisférios norte e sul. Faz fronteira ao norte com Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa, a noroeste com a Colômbia, a oeste com o Peru, a sudoeste com a Bolívia, ao sul com a região centro-oeste, a leste com a região nordeste e com o Oceano Atlântico na porção nordeste. Então, ó, vamos falar um pouquinho agora sobre população. Finalzinho da página 398 diz assim, ó. Sua população é de 17.936.201 habitantes, dados também do IBGE de 2017, viu? Com densidade demográfica de 4,65 habitantes por quilômetro quadrado. Esse total equivale a 7,9% da população brasileira. É a região que apresenta os maiores vazios demográficos do país. Esses vazios demográficos, gente, são devido aí à questão de áreas florestais, né? E também a questão aí da hidrografia, né? Já que na região norte a gente tem muitos rios. Além também da presença de relevo, né? Um relevo de planalto. Tem áreas aí que a gente tem vários picos, né? Que no caso aí dificulta um pouco a presença aí de habitantes, tá certo? Como, por exemplo, o Pico da Neblina, que é o maior ponto, né, do Brasil, que tem aí 2.994 metros de altitude. A gente também tem outros picos aí na região norte, que no caso aí faz com que o relevo também seja um fator, né, da gente ter aí esses vazios demográficos, né, de ter uma pequena população aí em vários locais, tá certo? A gente também vai ter uma população, gente, muito integrada aí às áreas ribeirinhas. Populações ribeirinhas, né, são populações aí que moram às margens dos rios, tá bom? Aí aqui diz assim, ó. As densidades são maiores somente em algumas áreas, como em Rondônia, Amapá, Pará, Tocantins, Vale do Rio Amazonas, Belém e Manaus, né? Analise o mapa da distribuição populacional da região norte. Fica bastante evidente que as maiores concentrações populacionais estão nas capitais dos estados. Então, como vocês conseguem ver, ó, essa grande área amarela, né, são áreas aí de difícil acesso. Então, por isso que há poucos habitantes, tá? Página 399, temos aí, ó. A região apresenta um aumento da população urbana em relação à população rural desde a década de 70. Na atualidade, sua taxa de urbanização é de 73,53%. As cidades e os povoados concentram-se nas margens dos rios, como eu falei para vocês, populações ribeirinhas, né? Mantendo as características iniciais da ocupação do território. Entre as maiores cidades da região estão Belém,
que é a capital do Pará, e Manaus, que é a capital aí do Amazonas, que deve grande parte de seu recente crescimento demográfico à Zona Franca de Manaus. Gente, a Zona Franca de Manaus é uma área aí da região norte que tem, no caso, muitas indústrias, tá? Então, a Zona Franca foi uma área que o governo realmente, né, fez para que tivesse aí a atratividade de indústrias, né? Então, para que indústrias realmente se instalassem lá, nessa Zona Franca, que no caso elas eram totalmente isentas de impostos, tá? Eles não precisavam pagar imposto para que realmente essa região ela pudesse se desenvolver, né? Então, o crescimento industrial e populacional aumentou bastante depois da chegada aí da Zona Franca de Manaus, certo? Então, a Zona Franca ela está realmente presente aí dentro da área da Amazônia, certo? E a gente vai ter aí um grande polo industrial. Então, tem várias empresas aí transnacionais e também empresas nacionais que estão localizadas nesse contexto mesmo aí, no meio da floresta, ok? Vamos lá, vamos continuar. A economia da região norte está ligada ao setor primário, pois sua integração com o contexto econômico nacional ocorreu pela expansão das atividades agropecuárias de grandes empresas agrícolas e pequenos produtores rurais, além de projetos mineradores. Gente, quando a gente fala nas atividades primárias, a gente está falando de atividades ligadas à natureza mesmo, tá? A agricultura, a pecuária, o extrativismo, a pesca, certo? Vamos lá. Quanto à pecuária, durante muito tempo na região, a criação de gado bovino servia para o consumo regional, praticada em pastagens naturais nos cerrados e campos. A partir de 1970, começaram a se instalar na região norte grandes empresas agropecuárias que desmatam vastos trechos de floresta para inserção de pastos cultivados. A pecuária praticada é extensiva, pois o gado é criado solto nos pastos. Também se destaca na região a criação de búfalos nos campos da ilha de Marajó. Então, ó, a pecuária, no caso, é uma atividade muito praticada lá, né, na região norte. Inclusive, é uma das ocupações aí que aumentou ainda mais a questão do desmatamento, né? A gente teve aí o desmatamento por causa da pecuária e também por causa da agricultura. Então, a devastação florestal, né, a devastação aí da floresta amazônica, ela, no caso, tem sido muito divulgada, né, e tem sido muito debatida aí, principalmente por órgãos internacionais, né, como a ONU, né, e várias outras conferências aí que realmente se preocupam aí com a Amazônia, né, com essa devastação aí da floresta. Então, há grandes áreas, né, são realmente abertas, aí são feitas clareiras, né? E isso tem sido muito preocupante, porque o desmatamento, ele causa um desequilíbrio ecológico muito grande, tá certo? Outra preocupação também aí é a questão das queimadas, né? Como vocês viram, por exemplo, saiu muito nos noticiários ano passado sobre as queimadas aí ocorridas na floresta amazônica. Boa parte, gente, dessas queimadas, ela também no caso aí para abrir clareiras, né, para aumentar aí a questão dos pastos, né, e a questão aí da agricultura, tá bom? Então são problemas aí muito preocupantes para não somente para o nosso país, né, mas para o mundo inteiro, já que a Amazônia ela é muito importante para o equilíbrio ecológico. Vamos continuar. Ó. Algumas atividades de extração vegetal ainda se destacam nesse cenário. A indústria madeireira da região é responsável por 80% da produção nacional. A borracha, que já foi a base econômica da região, é o segundo produto extrativo vegetal. Cultivam-se também palmito, açaí e castanha do Pará, cujas áreas de cultivo vêm sendo reduzidas em virtude da queda dos preços do produto no mercado internacional. Aí a gente tem uma imagem aí de uma castanheira, né? Que no caso é a castanheira do Pará.
Aí diz assim: a extração da amêndoa e seu fruto é fonte de renda para muitas famílias na região amazônica. O produto é exportado principalmente para a China, Europa e Estados Unidos. Aí aqui, a extração mineral na região norte foi utilizada como mecanismo de desenvolvimento regional entre 1950 e 1970. A atividade começou a se destacar na região e continua a crescer ainda hoje. Aí, para a gente encerrar, gente, na página 400, tá falando um pouquinho aí sobre essa questão da extração mineral. Vamos ler. A região teve grande crescimento no setor com a descoberta de minério de ferro, cobre, manganês, bauxita, níquel, cassiterita e ouro na Serra dos Carajás, no Pará, no fim dos anos 1960. Para explorar e exportar os minérios de Carajás, criou-se no fim da década de 1970 o projeto Grande Carajás, que consistia na delimitação de áreas de exploração, na construção de uma ferrovia entre Carajás e o porto de Itaqui, no Maranhão, que escoava a produção para o exterior. Aí nós temos uma imagem aí de uma área de mineração, aí na Serra dos Carajás. E, gente, entre as reservas, né, mais importantes aí da região norte, entre as reservas minerais, nós damos destaque aí para o ferro, certo? Que no caso a gente tem grandes reservas de ferro aí na região norte, que no caso é exportado principalmente para o Japão. A gente tem também o manganês, né, que está muito presente aí na Serra dos Carajás e também na Serra do Navio, lá no Amapá. A gente também tem a bauxita, que no caso é de onde a gente extrai a alumina, que é de onde a gente produz o alumínio. A gente também vai ter aí a cassiterita, né, do qual a gente produz o estanho, que é muito utilizada aí a partir da extração do estado de Rondônia e do estado também do Amazonas e do Pará. E a gente tem o ouro, né, foi muito extraído por muito tempo num local chamado Serra Pelada, tá? Essa Serra Pelada é muito conhecida, gente, porque muitas pessoas, né, foram atraídas para lá devido à presença de ouro. Então, garimpeiros de todas as partes do país iam para a Serra Pelada, né, e hoje em dia a Serra Pelada, ela é protegida, né, porque no caso ela foi muito devastada por garimpeiros, tá certo? Aí vamos continuar aí, ó. Quanto ao processo industrial, até a década de 70, a região norte apenas beneficiava seus produtos extrativos vegetais e continha algumas indústrias de bens de consumo, como alimentos, bebidas e vestuário. A instalação de indústrias na região é um processo recente e está diretamente ligada a uma política governamental que buscou desenvolver economicamente a região. Para atrair essas indústrias, o Estado melhorou o abastecimento de energia, os sistemas de transporte e comunicação, os portos e aeroportos, além de reduzir impostos. Em 1967, o governo brasileiro criou a Zona Franca de Manaus, onde não são cobrados impostos de importação sobre os produtos comprados do exterior, que foi aquele que eu estava falando agora há pouco para vocês, né? Eles não pagam impostos para tentar realmente desenvolver aí essa região, certo? Aí aqui, ó. Em 1967, o governo brasileiro criou a Zona Franca de Manaus, onde não são cobrados impostos de importação sobre os produtos comprados do exterior. Com isso, vieram para a região muitas empresas nacionais e internacionais que montam produtos como computadores, eletroeletrônicos, relógios, entre outros. Outros importantes polos industriais na região norte estão em torno do projeto Carajás e em Belém. Essa última tem grande concentração de indústrias produtoras de bens de consumo, com destaque para os setores alimentícios, farmacêuticos e de couro. Então, pessoal, assim nós encerramos, né, a nossa aula aí sobre as regiões do Brasil, né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vocês falem comigo e nós vamos tirando dúvidas aí nas nossas aulas online. Então, bons estudos!